Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Eu gosto muito dessa passagem, já falei algumas vezes sobre ela, porque ela traz assim, uns ingredientes fantásticos para o sucesso, para uma vida de sucesso, para quem tem fé em Deus. Até quem não tem fé em Deus, aplicando esse princípio, alcançará muitas bênçãos. Que dirá você que tem fé em Deus. Como o tempo é bem pequeno, eu quero falar bem rápido. 3 ou 4 fatores fundamentais e importantes para um milagre na nossa vida, para alcançar a bênção e o sucesso. Esse texto, quem disse foi o apóstolo Paulo. Paulo foi um dos maiores pregadores da história, se não o maior pregador da história, o maior missionário da história, o maior evangelista da história da humanidade. Paulo era um homem que havia vivenciado muitos milagres, muitas maravilhas, muitas coisas boas. Através dele Deus fez coisas fantásticas. Paulo era um homem muito abençoado. Paulo era um homem que poderia agora, na altura do campeonato, quando ele diz essa palavra, já perto do final da sua carreira, perto do final da sua vida, ele diz essa palavra, ele poderia começar assim: irmãos, quanto a mim, já alcancei os meus objetivos. Ele poderia dizer: irmãos, quanto a mim, estou satisfeito com o que eu conquistei. Irmãos, quanto a mim, eu estou tranquilo, já está tudo bom, Deus já me deu tudo que deveria dar, e eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, não tenho mais nada para fazer, já estou chegando a uma certa idade, agora é só colher os frutos, vou descansar um pouco. Mas nós vemos Paulo chegando na altura do campeonato, e a primeira coisa que eu leio, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu, Paulo, não julgo que haja alcançado. Depois de tantas conquistas, ele diz: irmãos, não julgo que haja alcançado. Então a primeira coisa que nós vemos em Paulo, que é das personalidades de pessoas de sucesso, Paulo, em outras palavras, diz assim: depois de tantas conquistas, ele diz: irmãos, eu não posso me acomodar. Irmãos, eu não estou acomodado, eu quero alcançar mais. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu sei que eu tenho muito mais para fazer. Paulo estava dizendo: irmãos, não importa, enquanto eu tiver força, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou realizar, eu vou fazer aquilo que Deus colocar nas minhas mãos para fazer. Eu tenho muito para alcançar ainda. Este era Paulo, e essa é uma característica de uma pessoa de sucesso: ela nunca está acomodada. Uma pessoa de sucesso, em alguns momentos, é até mal interpretada, porque quando tem uma conquista, quando tem algo legal, quando faz algo bom, e as pessoas estão festejando: nós somos maravilhosos, nós somos bons demais, fizemos o nosso melhor. Chega a pessoa que não é acomodada e diz: parabéns, graças a Deus, foi um bom trabalho, mas, porém, todavia, entretanto, nós poderíamos, e vai pontuando outras coisas que poderiam ter sido feitas. E vai pontuando outras coisas que podem ser feitas. E ela diz assim: a próxima nós vamos fazer melhor. Ela é mal interpretada. Por quê, pastor? Porque algumas pessoas confundem e acham que a pessoa está sendo pessimista, que a pessoa está sendo mal agradecido. Não, o acomodado entendeu e aprendeu que o bom é inimigo do excelente. Ele entende e compreendeu que uma coisa boa
todo mundo fez ou vai fazer na vida, até algo excelente de vez em quando, eu até acredito que todo mundo pode fazer, mas o homem que serve a Deus, que tem os princípios da palavra de Deus, ele busca excelência em tudo aquilo que ele faz. Ele dá importância a tudo aquilo que ele faz, e você jamais vê um homem de sucesso acomodado, dizendo assim: olha, aqui está bom, já está bom demais, porque quando nós achamos que está bom, nós deixamos de alcançar o excelente, nós deixamos de avançar. E Deus, Ele sempre quer nos levar, Ele quer me levar, Ele quer levar você a um patamar cada vez mais alto, cada vez mais alto. Em Deus nós precisamos e nós devemos querer cada vez mais, porque é a palavra de Deus e é a promessa de Deus. Tem pessoas jovens que já acham que já conquistaram muitas coisas, já estão estacionados. Tem pessoas que nem começou direito a sua carreira, já está pensando na aposentadoria. Eu me lembro de uma história do irmão aqui da igreja, hoje ele não está mais aqui. Ele trabalhava por conta, sempre trabalhou por conta, empresário, autônomo. Aí de repente ele teve a necessidade de trabalhar numa firma. Primeiro serviço dele, que ele não era o chefe. Ele chegou, trabalhou o dia inteiro. Diz a esposa que quando chegou à tarde em casa, ele sentou no sofá, deu aquela respirada e falou assim para a esposa: ai, falta 30 dias para o pagamento ainda. Ela falou assim: mas você começou a trabalhar hoje? Aí ele foi no outro dia ele chegou cansado em casa, sentou no sofá e falou assim: tem ainda 1 ano para as férias. Tem gente que já começa pensando nas férias, pensando no salário, pensando em parar. Eu vi até de um pastor, um obreiro que foi levado a pastor. Eu estava na reunião, foi dada a palavra para ele. Ele falou assim: olha, pastores, tudo bem, a inocência, muito jovem ainda, né? Eu agradeço a Deus, né, o meu credenciamento na igreja do Evangelho Quadrangular. E eu tenho meus projetos, meu propósito com Deus, meus planos são muito grandes. Eu vou abrir umas 3, 4 igrejas, aí depois eu me aposento. Primeiro, pastor não aposenta, porque não é trabalho, é um ministério. E nós temos que trabalhar até o último instante da nossa vida, fazer o nosso trabalho, o nosso ministério. A nossa vocação faz parte de nós, vai a vida toda. Você como cristão, servindo a Deus, deve trabalhar em todo momento. Deus vai usar e derramar unção sobre você, porque você é jovem, mas vai derramar sobre você, porque você tem um pouco mais de idade. A Bíblia diz, até os anciãos, os mais velhos, eles sonharão, eles terão visões. Esse é o nosso Deus. Ele usa o menino, assim como usou uma criança, para alimentar quase 20.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, mas diz fora mulheres e crianças. Os judeus casavam cedo, e eles tinham mais filho do que fé. Então a gente acredita em quase 20.000 pessoas que foram alimentadas. Deus usou uma criança, assim como Ele usou uma menina para a cura do homem leproso, um general, o chefe Naamã. Assim como Ele usa uma pessoa de mais idade, assim como Ele vai usar você, enquanto você tiver fôlego de vida, Deus vai usar você. Enquanto você respirar, tem algo a mais para fazer. A pessoa de sucesso é aquela que não se acomoda, ela não fica na sua zona de conforto. E quando tem um certo conforto, ela entende o mover e o agir de Deus. E às vezes é importante, muitas pessoas não têm alcançado o excelente, porque pararam no melhor ou no tá bom. Tem alguns até tomando posse de uma maldição, de uma canção que diz assim: tá ruim, mas tá bom. Talvez você já ouviu a canção, ou já viu alguém dizer assim: e aí, como é que você está? Como é que está a vida? A pessoa fala: tá ruim, mas tá bom. Ela acha que é bênção. Tá ruim, se tá ruim, tá ruim.
E às vezes Deus mexe com as nossas estruturas para nos fazer caminhar e ir mais além. Como aquela história, você deve lembrar bem, todo mundo conhece, uma das primeiras histórias, ilustrações que a gente viu aí, quando a internet começou a trabalhar, é a história da vaquinha, que foi empurrado de despenhadeiro abaixo. Quem já ouviu a história da vaquinha? Levanta a mão, deixa eu ver, se eu não preciso contar de novo. Amém. Quase todo mundo já ouviu. Quem não ouviu, vai pesquisar na internet. Aquela família tirava todo o sustento da vaquinha e viviam numa pobreza. E quando a vaquinha morreu, acharam que aquela família ia morrer junto, mas ela começou a prosperar, porque toda a sua esperança estava naquela vaquinha. Mas quando a vaquinha morreu, empurraram a vaquinha e mataram a vaquinha, eles precisaram fazer outras coisas e alcançaram coisas melhores. Talvez na sua vida tenha alguma vaquinha que Deus precisa mandar alguém empurrar despenhadeiro abaixo, para que você possa tentar fazer outras coisas. Primeiro passo, não se acomode, busque o melhor, faça sempre o melhor, porque Deus tem o melhor para você. Não julgo que haja alcançado, disse Paulo. Aí ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Olha outra lição fundamental, ele disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, Paulo estava dizendo, nós precisamos nos libertar do passado. Quando você olha para trás, você pode, deve olhar, mas é como o salmista disse: bendiz ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quando você olhar para trás, é para ver o que Deus fez na sua vida, de onde Deus te tirou, e aonde você está agora. Mas eu falo libertar do passado, porque tem pessoas que estão amarradas, estão presas. Precisa orar, precisa buscar a ajuda de Deus, precisa buscar a orientação pastoral do seu líder, e se precisar, uma ajuda profissional para tirar essas amarras do passado, de traumas, de sofrimento, de angústia, porque quem vive olhando para trás, não tem visão do futuro, porque o futuro não está lá atrás, está lá na frente. O passado prende muitas pessoas. Você teve uma vitória fantástica lá atrás, glória a Deus. Agora tem uma nova luta, alcance novas vitórias. Teve um momento muito bom na sua vida lá atrás, um emprego muito bom, um salário muito bom. Hoje você olha e fala: se eu pudesse voltar àquele emprego, àquele trabalho. Não, você não consegue voltar lá. Você pode ter melhores, mas lá na frente é preciso se posicionar aqui e parar de se prender lá atrás às coisas boas que aconteceram e às coisas ruins. Não é porque algo deu tudo errado lá atrás, que vai dar errado tudo agora lá na frente. Você é uma outra pessoa, você passou pela luta, ela te serve de experiência. Se você teve sabedoria, você aprendeu com os erros, com as dificuldades, com os problemas. Tem duas maneiras de aprender, uma mais difícil, outra mais fácil. Eu costumo dizer que a mais difícil, o inteligente usa ela, e o mais fácil, o sábio usa. Uma das maneiras de aprender é com os próprios erros. O inteligente aprende com seus próprios erros. Agora o sábio, e não é fácil aprender com os próprios erros, mas o sábio, ele é um pouco mais fácil, porque além de aprender com os seus erros, porque ele é inteligente, ele tem a sabedoria de aprender com o erro dos outros. Ele viu que aquele foi por aquele caminho, mesmo o ser humano sendo um ser subjetivo, mesmo cada um tendo a sua vida, a sua construção, o seu jeito, de onde veio, a sua estrutura, mas mesmo assim, nós aprendemos lições preciosas, por caminhos que algumas pessoas trilharam, próximo da gente, e nós vimos aonde deu. Aí a gente acende uma luz de alerta e toma cuidado. Com sabedoria aprendemos até com o erro dos outros. O passado até o diabo usa para prender você. Tem pessoas que aceitam Jesus, mas não conseguem se libertar dos pecados do passado. Deus já perdoou, mas ele não consegue, ele mesmo se amarra no pecado.
E o diabo chega para ele, e o tempo todo, sabedor disso, o diabo sempre vem lembrar a ele: olha, eu sei o que você fez no verão passado. Isso é filme, né? O diabo vem e fala: eu sei do seu passado, eu conheço o teu passado. E quando o diabo chega para algumas pessoas e fala assim: eu conheço o teu passado, a pessoa começa a tremer de medo, assustada, apavorada. E é isso que o diabo quer. Ele diz para todo mundo: eu conheço e eu sei do seu passado. Ele diz para mim, ele diz para você. Mas se você colocou diante de Deus, pediu perdão, acertou sua vida, quando o diabo chegar e disser assim: eu sei do seu passado, você pode apontar o dedo e falar para ele: e eu sei do seu futuro, porque ele está condenado. Você não pode viver preso ao passado, olhando para trás, igual a mulher de Ló. Ela foi abençoada por Deus, uma das pessoas privilegiadas daquela cidade, direcionada para fora da cidade pelos próprios anjos de Deus. Ela só tinha que fazer uma coisa: olhar para frente e seguir firme, não olhar para trás. Mas ela olhou para trás e se tornou tempero de comida, se transformou em uma estátua de sal. Tem muito crente aí, irmãos, que na vida espiritual ele é basicamente isso, uma estátua, porque ele está preso, olhando para trás e parado, sem conseguir avançar, sem conseguir caminhar. Se você viver remoendo o passado, você não vai enxergar o futuro, seja o passado bom, seja o passado ruim. Ah, pastor, como que eu era feliz. Ah, como que aquele tempo era legal. Ah, não importa como era, o que importa é hoje. Você pode agradecer a Deus, mas a sua vida é hoje, é agora. O que passou é história da sua vida, faz parte, é importante para te impulsionar, mas não pode amarrar você, seja o que for. Paulo disse: não julgo que haja alcançado, mas eu também não tenho pacto com o passado. Eu vou seguir à frente. Eu não devo fidelidade ao passado, não tem como voltar. Então eu preciso seguir e ir para frente, levantar. Pastor, mas olha, eu estou olhando para trás, porque o baque foi forte, o tombo foi feio. Irmãos, todo grande homem pode cair. A diferença do grande homem, o homem vitorioso, para o fracassado, não está na queda, mas está no grande homem. Quando ele cai, ele se levanta com a força de Deus, com a fé de Deus, e ele continua marchando, ele continua caminhando. Se ele cair e ficar prostrado, ninguém, nem Deus pode mudar a história dele. É preciso levantar, é preciso se posicionar. Deus tem novos degraus para você subir, mas não dá para subir se ficar amarrado ao passado. Paulo disse uma coisa, melhor, ele disse assim: não julgue que haja alcançado, deixando as coisas que para trás ficam. Aí ele disse assim, avançando para as que estão diante de mim. Ele disse: eu vou avançar para aquilo que está diante de mim. Deus tem colocado diante de você oportunidades. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. Tem pessoas que não enxergam oportunidade porque está olhando para trás, para baixo, ou está olhando para o lado, está acomodado, e ela não se move, não se mexe, não se movimenta, parece um objeto inanimado, não vai para lugar algum. É preciso olhar para frente, e é preciso caminhar, é preciso andar para frente. O que Deus tem para você está lá na frente. Pastor, a minha situação agora é muito complicada. Mas olha, se você está no deserto, situação complicada é o deserto. Você já ouviu quantas vezes? O deserto não é o teu lugar. A tua sepultura não é o deserto. Ele não pode ser. Então você precisa se levantar. Vai depender de você.
Talvez Deus já está falando para você o que Ele disse para o povo do Egito, o povo que saiu do Egito lá no deserto. Chegou uma hora lá em Deuteronômio que Deus falou assim: olha, chega gente, vamos parar de rodear montanhas, vocês ficam andando em círculo, não vai para lugar algum, é para frente que se anda. Tem que levantar a cabeça e ver o que Deus tem colocado diante de você e caminhar para frente. É o que Paulo estava dizendo. E ele diz assim: avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Você tem um alvo? Porque só alcança um alvo quem tem um alvo. Você tem que ter um alvo em todas as áreas da sua vida, um projeto, um sonho. O sonho, o projeto, o alvo que você quer conquistar, esse sonho, ele é a linguagem do Espírito Santo. Como que Deus mais fala com as pessoas através dessa linguagem? Ele coloca dentro das pessoas sonhos, alvos, para ela alcançar, para ela avançar. Então é preciso olhar para frente, é preciso ter visão e é preciso sonhar. O sonho faz você ficar de pé no dia da tempestade. A hora que a tempestade vir forte, o que faz o homem ficar de pé em meio à tempestade é o sonho que ele tem. É o sonho que você tem, é que faz você acordar pela manhã animado, ir para o trabalho. É o sonho que você tem que faz você plantar. É a visão, estou falando de visão, não de vista. Vista é o que os meus olhos enxergam. Inclusive a vista muitas vezes é inimiga da visão. A minha vista enxergo até onde os meus olhos naturais enxergam. E às vezes nós somos limitados a isso. A vista chega só até onde vai a sua visão natural. Mas a visão que nós falamos espiritual, você não enxerga com a vista, você enxerga com a fé, você enxerga com a esperança. O sonho é uma foto, tá? Uma foto do seu futuro. O sonho é uma estaca, a visão é uma estaca fincada lá na frente de onde você quer chegar. Mas o que Deus tem para você não está lá atrás. O que Deus tem para você começa hoje e está lá na frente. A visão é tão importante que você vai se tornar aquilo que você está enxergando. Aquilo que você vê é o que você será. Por isso é preciso ampliar a tua visão. Aquilo que você vê é o que você vai realizar. Aquilo que você acredita é o que você vai fazer, porque quando você enxerga, Deus te capacita para alcançar o que você enxerga. Deus não dá um canhão para você matar um pardal. Se a sua visão é matar um pardal, para que Deus vai te dar um canhão? Então, quanto maior a tua visão, maior a tua unção e capacidade de Deus. A vitória, aquilo que Deus tem para você, está lá na frente. Então, primeira coisa, não seja acomodado. Segunda coisa, deixa as coisas que ficaram para trás. Deixa as coisas que ficaram para trás. Não adianta você ficar olhando para trás e amarrado lá. O que Deus tem para você está lá na frente. Mas uma coisa faço: avanço para as coisas que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Que assim seja a sua vida e que ela seja uma vida de vitória em nome de Jesus. Amém?